Oi, pessoal, aqui quem fala é Leonardo Neto, sou editor do Publish News. A gente vai começar daqui a pouquinho mais um episódio da Collab Publish News, dessa vez com o Rodrigo Alvarez, da Boa Books. Estou esperando ele entrar aí. Só um minutinho, pessoal. Peço a paciência de vocês um tiquinho aí, só para a gente poder começar. Pessoal, então a gente está só aguardando o Rodrigo entrar para a gente chamar aqui para conversa. Então vocês fiquem aí conosco um minutinho, só o tempo dele entrar aqui e eu poder convidá-lo. Sempre fico um pouco ansioso, porque eu tenho que ficar atento aqui. Pronto, ele entrou aqui. Vamos convidar. Só aguardando ele aceitar o convite aí. Só um minutinho, pessoal. Chamei novamente. Aí, agora sim. Léo, eu ainda sou meio novato aqui, eu me perco ainda no Instagram, me desculpa, viu? Imagina, sem problema. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Tá se comportando bem aí nessa quarentena? Tô, porque aqui tá um pouco mais fácil, né? Eu tô na Flórida, então tem muitos lugares abertos, de rua para caminhar, não tem ninguém nas áreas onde eu vou aqui, até que não tá tão ruim quanto em outros lugares, a verdade é essa. Ai, que bom, que bom. E você tá onde? Tá em São Paulo? Eu tô um pouco rouco, mas não tem nada a ver com isso. Eu tive um problema de estômago mesmo. Aí eu fiquei meio rouco assim, mas tá tudo bem. Já acalmando quem estiver preocupado aí. Não vai dar nada, não. Bom, só lembrando, pessoal, que esse é um episódio do Collab Publish News. Esse Collab é uma série de lives que a gente tem feito e trazido soluções que podem ajudar editores e livreiros brasileiros a enfrentar essa crise, minimizando os efeitos da pandemia na economia do livro. Aí hoje a gente vai trazer aí a solução da Boa Books, que foi idealizada por você, e eu te agradeço muito por ter aceito o convite da gente. Eu que agradeço. Obrigado. Acho que a gente poderia começar essa conversa. Então, Rodrigo, você explicando um pouquinho o que é a Boa Books, qual é a proposta da empresa? Olha, a Boa Books nasceu alguns anos atrás, começou a nascer, quando eu, escritor, percebi que muita gente que morava fora do Brasil me procurava dizendo, olha, não consigo comprar o seu livro. O seu livro não chega aqui na Holanda, o seu livro não chega aqui nos Estados Unidos, né? E, de fato, não chega porque, quando chega, é muito caro, né? Mandar pelo correio, o correio é caríssimo, o preço acaba chegando aqui triplo, 4, 5 vezes mais do que no Brasil.
Então eu sempre ficava insatisfeito porque eu morando fora, sendo escritor, eu queria que os meus leitores de fora pudessem ler o livro, não tinha nada para fazer. O que as pessoas sempre fizeram foi pedir a mãe para trazer na mala, né? Alguém que bota no correio lá, dá um jeito, é muito difícil. E uns 2 anos atrás, junto com outras pessoas também, outros fundadores da Boa Books, eu comecei a desenhar o que seria uma livraria que levasse os livros editados no Brasil, não importa se é de autor brasileiro, mas editado no Brasil, em língua portuguesa, para todo mundo. Como é que a gente faria para os livros chegarem no mundo inteiro? Para atender essas pessoas que são cada vez mais, a gente sabe, né? Tem muitos brasileiros saindo do Brasil, crise econômica, vários motivos, então aumentou o número de brasileiros fora do Brasil. Então a Boa Books foi inaugurada esse ano, em 8 de abril, com esse propósito, levar os livros do Brasil para o mundo. Em breve também de Portugal, já tem editoras portuguesas que também estão em processo para entrar na Boa Books. Mas a gente começou com editoras brasileiras. O que acontece? Em vez da gente importar o livro, da Boa Books importar o livro, a Boa Books produz o livro, imprime o livro localmente. Então, são algumas gráficas espalhadas pelo mundo associadas à Boa Books. Então, dependendo de onde a pessoa estiver, o livro é impresso mais perto da casa dela. Então, por isso que ele também chega rápido à casa dela. E é 1 a 1. Então, não precisa importar. Por isso, o preço que acabou se conseguindo na Boa Books é pelo menos metade, quando não é menos da metade do preço que você consegue importando por qualquer site. E não é culpa do site, é porque o correio é muito caro e a Boa Books imprime perto da pessoa. E para vocês chegarem nesse modelo, vocês fizeram acordos internacionais, eu imagino que com a Ingram. A gente tem várias parceiras, né? São várias gráficas, essa é uma delas, a Ingram é uma delas, mas a gente tem várias gráficas porque a gente precisa estar perto, né? Não adianta ter só algumas gráficas, a gente precisa ter muitas gráficas. Então, para chegar no Japão, para chegar na África, para chegar na Península Ibérica, né? Então, a nossa rede está se espalhando por várias partes do mundo para que seja o mais perto possível. A gente continua aumentando o número de gráficas parceiras da Boa Books. E eu queria, pensando que a gente está falando com a plateia do Publish News, é claro que não é só, né? A gente tem aí também uma turma que veio através da Boa Books por vocês, mas pensando nessa plateia do Publish News, né? Que é um veículo voltado para o mercado editorial, eu queria que você explicasse como é que funciona para o lado de cá, né? Para o editor que quer colocar seus livros na Boa Books. Que vantagens ele leva, como é que ele funciona, como é que funciona esse processo. E você aproveitar e falar um pouquinho sobre o modelo de negócios de vocês também. Olha, primeiro é importante dizer, a Boa Books só existe em parceria com as editoras. A Boa Books não é editora, nem pretende, nem vai ser. Então, a Boa Books é uma parceira das editoras no mundo. A gente quer ser uma espécie de embaixada das editoras espalhada pelo mundo. Qualquer editora pode entrar na Boa Books. O que a editora precisa fazer? Nada, praticamente nada. A gente tem um contrato que é um modelo, que já foi testado aí por várias editoras, inclusive grandes, né? Então a gente já chegou a um modelo que é confortável para as editoras, não tem nenhuma amarra, não tem nenhum problema, não existe nada da editora. O que a editora precisa é fazer adaptações ao projeto gráfico do livro, no InDesign. Nossos designers costumam levar de 20 a 40 minutos para adaptar um livro, dependendo da dificuldade. Então, vamos supor que um designer que não esteja acostumado vai levar 1 hora para adaptar um livro. Então, a editora tem apenas que transformar esse livro, que já está em projeto no InDesign, num projeto que sirva para o nosso modelo internacional. A gente fez uma pesquisa muito grande para chegar a um modelo, a uma gama de modelos de livros, de formatos, que sirva para várias gráficas do mundo. Então, esses formatos servem para todo mundo. Então, a editora pega um único manual da Boa Books, que é o manual simples. Com esse manual, ela faz a adaptação. A nossa parte de produção, o nosso setor de produção, avalia esses arquivos, dá um ok, ó, faz um teste, a gente avalia, tá ok, pode seguir com a sua produção. Depois, se tiver algum problema dentro da Boa Books, também a gente pode fazer algum ajuste, que às vezes acontece, é raro, e o livro vai para a gráfica. Então, assim, se uma editora age de maneira rápida e leva o contrato rapidamente ao jurídico, a gente sabe que o jurídico nem sempre é rápido.
mas levando rapidamente ao jurídico. Depois disso, em uma semana, os livros estão publicados. Não tem muita complicação. E aí tem o percentual, obviamente. Como é que funciona, né? A Boa Books vende um livro, esse percentual do preço efetivamente vendido, vamos supor, um livro vendido a $20. Entendeu? Uma parte dessa venda vai direto para a editora. Então, é uma venda em moeda estrangeira. Em dólar, iene, onde for, euro. Hoje a gente está só com dólar e euro como moeda de opção no site, mas a gente vai aumentar para pegar as moedas locais o máximo possível. Então, para a editora é isso. Vendeu, ela recebe um e-mail na hora. Ó, sua venda foi realizada, o livro tal foi para tal país. É interessante que a editora comece a poder medir onde é que os livros dela chegam. Isso também tem no nosso site, nossa plataforma, tem por trás do sistema uma entrada que a editora tem acesso a tudo o que aconteceu com os livros dela. O histórico todo da editora fica ali. Então, a venda é feita na mesma hora, a editora já tem um e-mail e já pode entrar no site para ver detalhes daquela venda e fazer até ela pode fazer até um gráfico, entender como é que são as vendas, em que país vendeu, em que cidades, tudo tem ali à disposição da editora imediatamente. Apareceu aí uma pergunta do Rogério a respeito da segurança do arquivo. Existem protocolos que garantem a segurança desse arquivo para que ele não seja pirateado? Olha, a resposta é que sim, mas a minha resposta preferida não é essa, né? Eu sou acostumado a procurar a maneira mais fácil de explicar para as pessoas, e eu acho que a maneira mais fácil de entender é a seguinte: o que está acontecendo hoje com esses arquivos, a preocupação que algumas editoras têm com os arquivos é a mesma que a gente tinha com o cartão de crédito, quando a gente não queria usar a internet. É algo que vai ser tão óbvio daqui a 1 ano, 2 anos, que ninguém vai mais perguntar sobre isso. Existem, óbvio, né, encriptações dentro das gráficas, o sistema não sai da gráfica, ele só transita dentro da gráfica, e ele está dentro de cada gráfica associado pelo ISBN a nós. Então, ninguém mais pode usar esse arquivo. Se usar, vai ser responsabilidade nossa, isso está em contrato. Até para dar mais garantia às editoras, a gente colocou uma marquinha da Boa Books atrás do livro. Então, se aquele arquivo sair, a editora já nos entrega com aquela marca. Se ele sair, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Então, sempre a editora vai saber se o nosso arquivo, por acaso, tiver sido usado indevidamente. Mas a gente, além disso, tem a possibilidade, obviamente, de auditoria, a gente tem tudo registrado no site. Eu diria assim, o risco é mínimo, é zero, ou quase zero, assim como é o risco de você passar um cartão de crédito num site confiável. Quando você vai no site de uma livraria confiável, você sabe que ele vai passar o cartão e não vai acontecer nada. É a mesma coisa, a gente trabalha com gráficas de alto nível, nós temos contratos muito rigorosos com eles, tanto para nós quanto para o lado deles também. Então, eu diria assim, na prática não existe risco. Claro que risco tem, mas na prática esse risco é próximo de zero. Em termos de qualidade, como é que vocês conseguem garantir que essa gráfica do Japão vai imprimir esse livro com uma qualidade adequada para o leitor? Hoje ainda não tem uma gráfica no Japão, mas a gente só credencia uma gráfica depois de fazer inúmeros testes, né? Hoje a gente imprime com muita qualidade livros infantis, em cor de alta definição. A gente imprime capa dura, você tem que ver, eu precisaria que você tocasse para você sentir a leveza da capa. Ela é emborrachada, tem acabamento. Emborrachada é a maneira de dizer, o toque parece, né, um toque de veludo. São coisas eu coloco para você, eu devia ter pego aqui. Eu posso pegar um livro feito no Brasil, numa gráfica offset, e na Ingram, ou nessas outras gráficas que a gente está trabalhando. É a mesma coisa. Tem a única diferença real é que você, vamos lá, bem detalhado, né? Diferenças reais. Você não tem hot stamp, né? Você tem que, se o meu livro, por exemplo, Jesus, que eu escrevi, ele tem na capa dele um dourado. A gente precisou adaptar para uma cor que pudesse ser impressa em semic. Isso tem que fazer. Você não tem orelha, mas aí tudo bem, é o padrão internacional. Os livros aqui dos Estados Unidos nunca tem orelha. Na Europa é raro você ver uma orelha. Então, assim, a gente está adaptado ao padrão internacional. Fora isso, não há questão sobre qualidade. Ao contrário, vou te dizer o que acontece. Algumas editoras chegam para nós, a gente exige um pouco de aumento de qualidade quando o arquivo vem em baixa definição, por exemplo. Porque a gente já testou e sabe que aquele arquivo,
a 150, 200 dpi, 250, não vai ficar bom, porque a impressora é de alta qualidade. Então, eu diria assim, não há diferença na qualidade do papel, há diferença, sim, de padrão de cores, né? A gente tem que ficar em CMYK sempre, isso limita um pouco para um livro mais artístico, talvez não seja a melhor opção. Um livro de fotografias, talvez tem que se avaliar que tipo de fotografia talvez não seja a melhor opção, mas fora essa exigência altíssima, né, do livro de fotografia, a gente tem só uma aceitação muito boa das editoras e dos leitores. Em termos vocês têm uma orientação para a editora? Porque eu fico pensando no impacto disso nos contratos com os autores, né? Porque você tem que ter previsto isso no contrato com os autores. E muitas vezes é um entrave até para fazer POD no Brasil. Vocês têm uma orientação de como é que você tem que lidar com isso? Olha, tem dois comportamentos que a gente tem visto por parte das editoras. Um menos recorrente é a editora que entende que a Amazon já quebrou a territorialidade, então não há problema nenhum se a gente está vendendo exatamente o mesmo livro, a menos que o autor tenha contrato em determinado país. E nesse caso a Boa Books tem a opção de colocar restrições. Tal livro não pode ser vendido em Portugal. Não tem problema nenhum. Isso é marcado quando a editora envia o livro, ela diz: esse livro tem restrição nesse país, esse outro nos Estados Unidos, e assim vai. Eu me perdi aqui agora, desculpa. Eu estava perguntando sobre os direitos autorais. Se vocês têm uma recomendação. Então tem uma abordagem que é essa, que é a menos recorrente, eu acho que não é a recomendável, algumas editoras acham que não há problema, porque a Amazon já faz isso. A Amazon manda do Brasil para qualquer lugar. Então, por que a editora não pode fazer isso, né, de outros meios? Mas o que a maioria das editoras tem feito é fazer aditivos, uma folha com os autores. Sim, autor por autor, ou agente por agente, mas eu pergunto por que um autor não aceitaria aumentar as vendas dele? Por que um autor não iria gostar de dizer: olha, o seu livro agora, quando ele é lançado no Brasil, ele é lançado no mundo inteiro. E não são só os 5 milhões de brasileiros que estão fora do Brasil. Tem 15 milhões de portugueses, se contar os de Portugal com os que estão fora de Portugal. Tem 30 e tantos milhões na África. Ou seja, a gente passa de 50 milhões de leitores que antes não tinham o seu livro. De um dia para o outro você chega potencialmente a 50 milhões de leitores. Por que um autor não gostaria de fazer isso? A menos que ele tivesse um contrato internacional com o livro dele. Aí faz sentido isso que eu estou dizendo? Eu não vejo um problema, né? Sim, sim. É mais um problema burocrático. Acho que tem que prever isso no contrato. Nem acredito que o autor vá se opor, mas, enfim, é um trabalho que tem que ser feito. Para acrescentar isso, e já estou vendo isso acontecer. As editoras já estão começando a fechar contratos que dizem território internacional. Porque elas já sabem que agora tem um canal internacional. Antes não fazia sentido. Eu assinava contratos como autor Brasil. Mas agora a editora já propõe ao autor: olha, tem a Boa Books. Por que não fazer internacional? O seu livro já sai no mundo inteiro. E você citou que já tem algumas editoras, inclusive editoras grandes, aí com seus livros na Boa Books. Você consegue citar algumas? Cito. Olha, a Sextante já está colocando livros na Boa Books. Hoje já tem bastante livro lá, já estão expostos. A Companhia das Letras já está em fase de produção. E nos próximos dias vão começar a entrar livros da Companhia das Letras. Temos outras em fase de assinar contrato, essas eu prefiro não dizer agora, mas assim, tem outras grandes já nessa fase. Aí você tem Loyola, tem Girassol, Autêntica. A cada dia, desde que a gente abriu, a cada dia tem entrado editoras novas. Mas, para citar as grandes que estão hoje, tem a Sextante e a Companhia das Letras, acho que a Loyola pode estar entre as grandes também, mas, e tem outras em fase de contrato, que por respeito a eles, já que não assinaram ainda, não posso dizer. Sim. E vocês têm uma estratégia para fazer a Boa Books ficar conhecida nessa diáspora brasileira
fora do Brasil? Não, é o seguinte, é um trabalho em várias frentes diferentes. Sempre que me perguntam, eu digo o seguinte, o que a Boa Books faz? Marketing. O nosso dia a dia é pensar em como a gente chega no leitor e a gente está chegando. A gente está começando a ver a curva subir. Em poucas semanas, 3 semanas, agora está começando a ter vendas todos os dias e já com algum volume. Não tinha antigamente, há 2 semanas, quando a gente começou. É um trabalho de formiguinha de um lado, a gente está investindo em micro-influenciadores, são pessoas que têm influência nas suas cidades, para divulgar a Boa Books, né? Nas suas comunidades, pode ser pessoas que tenham comércio que atrai muita gente do Brasil, pode ser pessoas que estão ligadas a alguma igreja, que tem muito contato social e convivem muito, grupos, clubes, grupos de empresários, a gente está entrando em todos esses grupos, câmaras de comércio, então é um trabalho microscópico de entrada, para poder começar a espalhar a notícia de que a Boa Books chegou. Esse é um. O outro é mais óbvio, mas também é muito importante e é um investimento muito grande, que é a rede social. Impulsionamentos, né, nas redes sociais, divulgações o tempo todo, né, em todas as redes sociais. E o próximo passo, assim que o coronavírus permitir, é eventos. A gente vai começar a colocar a Boa Books em eventos de brasileiros e de portugueses pelo mundo, e em Portugal com muita força, né? A gente tem uma representação em Portugal, tem aqui nos Estados Unidos, em Portugal, em São Paulo. Então a gente vai começar a entrar realmente em eventos de embaixada, eventos de Câmara de Comércio, eventos, às vezes são feiras de negócios, onde tiver falantes de português, a gente quer estar, inclusive trazendo autores. É uma oferta que a gente faz às editoras. Às vezes elas têm autores que moram fora ou autores que estão em viagem. Nessas oportunidades, a gente pode organizar em conjunto eventos para levar o livro da editora, o autor e a marca da Boa Books, e a livraria para que as pessoas conheçam. Legal. É um trabalho lento, longo e diário, mas a gente está fazendo e está chegando lá. E é muito gostoso a gente ter essa conversa justamente hoje, é uma casualidade, né? Porque hoje se comemora o Dia Mundial da Língua Portuguesa, e esse trabalho é um trabalho que tem tudo para engrandecer a língua no mundo, né? Parabéns. Uma casualidade isso acontecer hoje. Eu acho que assim, essa é uma missão muito bacana que a gente tem, entre as muitas missões que a gente tem, que é a divulgação da língua portuguesa. Curiosamente, é interessante isso, a gente fez todos os testes. A primeira compra real da Boa Books, no dia que a gente abriu, foi de um americano que tinha passado um tempo no Brasil e queria falar português melhor e queria entender melhor. Ele nos escreveu, publicou nas redes dele. Foi interessante ver isso, né? Não foi nem um brasileiro, nem um português. Ou seja, existe um outro interesse também, que é de pessoas que falam português ou querem falar português. Então, é uma forma de levar a nossa língua. Surgiram aqui, Rodrigo, diversas perguntas a respeito de se há uma seleção para editores. Você já respondeu isso? Ele disse que independe do tamanho do porte. A única coisa que pode impedir um livro de estar na Boa Books é se ele tiver uma qualidade muito baixa de acabamento. Não é gosto pessoal de jeito nenhum. É realmente aquilo que vai ser impresso, se tem qualidade para entregar aos leitores. E entre essas perguntas, surgiu uma, eu anotei aqui nas minhas anotações, Lau Lima, pode ser que eu tenha anotado errado, a pessoa que perguntou, se tem espaço para autor independente também. Olha, a gente não tem um setor que absorva autores independentes. Eu vou explicar de novo por quê. O nosso modelo é parceria com a editora. A gente não quer disputar espaço com a editora. A editora é nossa parceira. Tem editoras no Brasil, né, que se dedicam aos independentes, né? A gente recomenda que o autor entre por essas editoras para chegar até nós. Não é um projeto nosso, nesse momento, receber os independentes por isso. Nós somos a embaixada das editoras brasileiras e portuguesas no mundo. Eu vi que tem uma pergunta sobre pequenas, né, independentes, editoras. Sim, tem muita editora pequena entrando. Todos os dias a gente tem em contato ou fechando contrato com editoras pequenas. 10 livros, 15 livros. Sendo livro bom, a gente recebe sempre de braços abertos. E eu sei que é uma coisa super recente ainda, né? Vocês começaram a operar no dia 8 de abril, se não me engano, que você disse há pouco. Mas já tem o best-seller da Boa Books, assim, o livro mais vendido?
Não, tem um fato curioso, né, que surge de um fato triste, mas que gerou um movimento muito grande. Ontem, por causa da morte do pai do escritor Alan Dias Castro, o poeta, houve uma procura incrível, incrível pelo livro dele. De repente, eu não sabia da notícia, e de repente eu soube pelo pessoal que estava cuidando da loja, disse, olha, tem uma procura inesperada pelo Voz ao Verbo, do Alan Dias Castro. E aí nós fomos ver, infelizmente tinha falecido o pai dele, e as pessoas estavam querendo ler o livro dele. Então eu diria que por esse motivo, né, um pouco, primeiro certamente triste, mas em comum, fez esse livro ser o best-seller. Legal. É o livro da Sexta. Sim, acho que ele apareceu numa reportagem de TV, inclusive, que eu estava zapeando outro dia e vi essa reportagem. Talvez isso tenha ajudado também, né? A equipe da Boa Books, ela tá aqui no Brasil, ela está aí nos Estados Unidos? Não, a nossa parte editorial está no Brasil, né? Que é o relacionamento com as editoras. A gente tem pessoas em Portugal, com o nosso objetivo de firmar um pé muito forte em Portugal, atender também aos portugueses que leem livros brasileiros. A gente sabe que existe um preconceito de um lado, que eles querem, ou preconceito, ou desconforto, porque querem ler no português de Portugal, mas tem uma parte grande dos portugueses que gosta muito do Brasil, gosta da cultura brasileira e gosta de ler em português do Brasil. Então a gente quer também chegar a eles, e de Portugal a gente se relaciona com a Europa. E aqui nos Estados Unidos, para cuidar desse, que hoje é o maior mercado, né? A gente não sabe se vai se consolidar, mas potencialmente, pelas visitas que a gente tem agora, individualmente os Estados Unidos são o maior mercado, ainda que a Europa somada passe os Estados Unidos. Muito bem, a gente vai chegando já no final. Você acha que faltou alguma pergunta que eu não te fiz? Antes de você passar os contatos, enfim, de uma forma como os editores podem entrar em contato com você. Olha, eu queria convidar os editores. Realmente queria que eles se sentissem em casa na Boa Books. O clima nosso aqui é o melhor possível. A nossa abertura às editoras e às necessidades das editoras é o maior possível, a maior abertura possível. A gente entende, a gente tem editores ou pessoas que já trabalharam em editora com a gente. Essas pessoas estão prontas a atender as necessidades das editoras. A gente quer que as editoras sejam nossos parceiros, que venham para a Boa Books e que vejam na gente uma grande alternativa para começar a vender livros pelo mundo. A gente sabe a dificuldade e lamenta, né, porque todos nós lamentamos o que está acontecendo no Brasil, as dificuldades que se agravaram agora com o vírus, mas que não são de agora. Então a gente espera que seja pelo menos uma gota d'água, não, como é que a gente diz? É uma outra expressão, né? Que a gente seja pelo menos uma pequena contribuição, ou até importante daqui a pouco, para ajudar as editoras, para que sirva de alternativa para as editoras nesse momento tão difícil. Então, venham para a Boa Books. A Boa Books está aberta, pequena, média, grande. A Boa Books quer receber vocês e vai tratar vocês com a mesma dedicação que a gente dá a todo mundo. Muito bem. E-mail, a gente dá o e-mail para contato? Por favor, sim, claro. É o editorial@boabooks.com. editorial@boabooks.com. Legal. Lembrando que a gente deve fazer na quinta-feira, a gente anuncia já a próxima live, que vai ser na sexta, e junto com esse anúncio a gente faz um resumo dessa nossa conversa, e vai estar lá também esse e-mail, com certeza, para os editores que não tiveram como anotar. Deixa eu aproveitar, Léo, agradecer para você, a todos da Publish News, o serviço maravilhoso que vocês prestam. Sou leitor assíduo, obviamente. Muito obrigado, um trabalho incrível que vocês fazem, por favor, continuem, que é maravilhoso. Obrigado. Super obrigado, então, e lembrando que na sexta-feira a gente tem um novo encontro aqui, nesse Collab Publish News, que é essa série de lives, que a gente tem apresentado soluções que podem ajudar a minimizar os efeitos da pandemia nesse momento, que é tão difícil para todo mundo, né? Rodrigo, super obrigado. Se você puder, fique em casa, você falou que tem conseguido sair para caminhar, mas tente ficar em casa, que é importante. E vocês aí também do outro lado, também, se puderem, fiquem em casa. Fique bem também, obrigado.
Abraço a Tchau, todos. obrigado. Tchau, tchau.